Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos neste programa que nos auxilia na reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus e de todos os ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais através da codificação kardeciana. É uma grande alegria tê-los aqui conosco, que estão pelo chat da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, aos nossos queridos irmãos da Irmandade Espírita José da Luz, aos nossos anjos azuis que nos dão suporte aqui no chat, ao nosso querido amigo Cassiano, que está sempre conosco, nos dando o suporte técnico, e a todos vocês que estão aqui conosco. Deixa eu ver quem já está aqui nos comentários conosco. Estamos aqui com Paulo Roberto, estamos com Marlene Santos, Daniel Cardoso, Rosângela Reis, Eliane Rosa, Janete Costa. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Façam suas perguntas, deixem seus comentários e vamos construir esse programa com muita alegria em nossos corações. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade superior, para termos um programa bem profícuo. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e vamos agradecer por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos envolvidos em suaves vibrações que nos enternecem o coração, que nos enaltecem a alma e nos fazem vislumbrar as delícias do amor universal, esse amor divino que nos preenche, que nos inunda, que nos faz sentir filhos de um Pai que é tudo justiça e bondade. Agradecemos, Senhor Jesus, hoje termos essa consciência que nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente, que nos traz a serenidade, a paz e a plena confiança nos desígnios do nosso querido Pai. Senhor Jesus, rogamos o vosso amparo e a vossa proteção, para que durante esses breves minutos que aqui estivermos, que possamos refletir sobre o seu Evangelho, que possamos beber desta água bendita, desses ensinamentos, e assim preencher as nossas almas de muita esperança e fé, para continuarmos a nossa trajetória física, confiando, trabalhando e servindo sempre. Em nome do bem e em nome da luz. Que o teu amor, Senhor, possa ser espalhado por todo o planeta Terra, envolvendo todas as criaturas e semeando em todos os corações a presença do belo, do bom e de tudo aquilo que nos pertence como herança divina, para que assim possamos descobrir as nossas potências e pô-las em prática da caridade. Obrigado, Senhor. Proteja todos esses irmãos que nos acompanham ao vivo e aqueles que irão nos acompanhar ao longo dos meses. Que nesse instante, em seus lares, possam se aproximar os benfeitores espirituais, levando fluidos envolvidos na paz e na harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, né, meus irmãos, nós orarmos, mantermos essa sintonia com o nosso Pai Maior. Bom, quem estará conosco esta noite é a nossa querida irmã Leila Brandão, uma querida amiga nossa, tratando do tema Almas Gêmeas. Ela é professora, parapsicóloga, expositora espírita e ela colabora também aqui na TV Nova Luz com 2 programas. O primeiro deles passa ao vivo às terças-feiras, às 20 horas, com o nosso querido Ricardo Rodrigues, Muitas Moradas. E outro passa nas quartas-feiras, às 19 horas, com Marcelo Belletti, Cotidiano em Pauta. Seja muito bem-vinda, Leila.
Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria, eu sempre falo nessa palavra, porque eu acho que o Evangelho traz tanta alegria aos nossos corações quando a gente reúne com corações amigos, como é o caso aqui, que nós já estamos na TV Nova Luz desde a sua fundação. A gente sente uma felicidade tão grande que é como encontrar as nossas almas gêmeas, né? Que almas gêmeas a gente sabe que são aquelas que são espíritos afins. Mas nós vamos falar muito sobre isso, porque desde a mitologia grega que se acredita que nós temos uma alma destinada a nos fazer feliz, né? A famosa alma gêmea. Então é isso, Marcos. É uma alegria a gente poder estar aqui e poder trocar essas informações. Eu não falo nada por mim, eu sou uma estudante, né, uma aprendiz de feiticeira, eu digo para meus amigos, aprendiz de feiticeira, porque eu estou aprendendo a lidar com a minha mediunidade, que é essa possibilidade grandiosa da gente estar com os espíritos vez por outra, né? E nós todos somos aprendizes. E aí, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai amando a possibilidade de compartilhar, porque nesse compartilhamento nós consolidamos a nossa fé, né? Assim, devagarzinho Correto. a gente vai consolidando a nossa fé, aquela fé que os espíritos propõem de encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Coisa boa, meus irmãos. Isso. E é muito bom, né, Leila, nós falarmos de um tema que nos remete ao amor, esse sentimento pregado pelo Cristo e vivenciado, que é o caminho para a nossa libertação. É um tema leve, um tema gostoso. Se deixar, nós ficaríamos aqui a noite toda falando, porque tem assunto, né? Tem assunto. E eu gosto muito de citar Shakespeare, eu fico muito assim apaixonada por esse escritor do século XVII, né, William Shakespeare, que já naquela época ele dizia assim: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Aí você pode perguntar o que tem a ver com alma gêmea a gente ser feito da mesma matéria dos sonhos, né? E é isso tudo que a gente vai falar nessa noite, na Exatamente. noite de hoje. O que tem essa frase de William Shakespeare com o nosso estudo de almas gêmeas? Isso. Então vamos iniciar, né? Qual Vamos. seria a origem do termo alma gêmea? Então, esse termo surgiu na mitologia grega ou romana, lá para trás, quando os homens imaginavam que Zeus fez o ser humano, ele tinha duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, e aí, por castigo, eles perderam, desobedeceram a Zeus, então Zeus partiu esse ser no meio e deixou que eles ficassem se buscando a eternidade afora. Então, surgiu de uma mitologia. Mas no movimento espírita é muito interessante que eu tomei conhecimento das almas gêmeas no livro Consolador do Emmanuel. Aliás, na questão 323 a 326, Emmanuel diz assim: cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Então, Emmanuel, ele falou pela primeira vez, pelo menos para mim, da alma gêmea. E a gente sabe a história de Emmanuel como Públio Lentulus, que ele tinha lá, naquela existência em que ele era senador romano, está no livro Há 2000 anos, ele se apaixonou pela Lívia, que considerava sua alma gêmea, e ele fez um poema para ela, que, aliás, é lindíssimo, que ele diz Correto. assim: alma gêmea de minha alma, deixa eu ver se eu sei de cor, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sobre mim, estrela caída, das belezas da amplidão.
Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, enchendo meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses, das divinas claridades, tecer-me a felicidade num sorriso de esplendor. És o meu tesouro infinito. Juro-te, eterna aliança, porque tu és a minha esperança, como eu sou todo teu amor. Então, é um poema assim tão lindo que você fica pensando assim, nossa, eu queria ouvir de alguém, de uma alma apaixonada por mim, nesse tanto, né? De chamar de flor de luz da minha vida. No entanto, apesar dele ser romântico, apesar dele ter sido o grande Públio Lento, um senador romano, ele ficou decepcionado com a sua alma gêmea, porque Lívia se tornou cristã e até porque Jesus curou a sua filha. Você imagina, se você encontra com um mestre que cura a sua filha, o mínimo que você faz é ficar apaixonado por esse mestre, ficar eternamente grata. E ela, sabendo das dificuldades que seria ela se tornar cristã, ela levou também Públio Lentulus até Jesus, para que ele conhecesse Jesus e pudesse ver com seus próprios olhos, sentir o magnetismo do mestre, né? Mas ele não se sensibilizou. Ele não só não se sensibilizou, mas o seu preconceito da época, né? Que ele era um senador, ele não podia se misturar com um Galileu pobre, um Galileu se dizendo profeta, ele então proibiu a Lívia, pelo que a história que conta há 2000 anos atrás, eu estou falando com as minhas palavras, mas esse romano é belíssimo, e ele proibiu a Lívia de conviver com a própria filha. E ela, não suportando toda aquela separação, um dia ela troca de roupa com a sua ama e vai atrás de Jesus quando ela é aprisionada e ele pôde vê-la ser devorado pelas feras, que os cristãos, né, eram jogados às feras. E aí a gente questiona, nossa, que alma gêmea é essa que deixa, que faz um poema daquele tamanho e deixa a sua esposa morrer dessa forma tão cruel? Mas, meus irmãos, tudo tem seu tempo, não cai uma folha de uma árvore se não é da vontade de Deus. E Agora, cada ser humano tem a sua trajetória, né, Marcos? vale lembrar também, né, que por trás desse afastamento de Emmanuel e Lívia, tem toda uma trama que foi armada, né, para deixar Emmanuel enciumado pensando que ele estivesse sendo traído por Lívia, né? Aí depois de 10 anos que ele foi descobrir, 10 ou 20 anos que ele foi realmente descobrir essa história, né? Ele vem, se Então, você vê arrepende. como que ciúme é um negócio danoso, né? Nem me Isso. lembrava desse detalhe. Mas o ciúme, na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec chama o ciúme e a inveja de vermes roedores. Eu acho esse termo forte, porque realmente, sob a ação dessa paixão humana, que é o ciúme e a inveja, que Kardec ainda fala mais, ele diz assim, a inveja é o ciúme aliado à mediocridade, ainda é mais danosa ainda. E, na verdade, todos nós temos inveja, né? O tema E não é inveja, mas, assim, considerando que nós estamos falando de amor, é importante a gente lembrar essas duas paixões terríveis isso. que o ser humano ainda carrega, né? É interessante, Leila, a gente notar como o amor de Jesus está presente em todas as épocas da humanidade em nossos corações, porque mesmo naquele encontro que Emmanuel teve com Cristo, que ele é arrebatado ao chão e fica de joelhos diante de Jesus devido ao magnetismo do Cristo, ele não aceita justamente pelo orgulho do senador, mas já no final da sua vida ele se arrepende quando ele está cego e ele está sendo cuidado por Ana, né, que tinha ficado, e começa a falar de Jesus com ele, então ele se torna cristão.
e ele começa aquele trabalho laboroso que depois ele reencarna como Nestório, né? E ao longo aí dos romances que ele traz para nós, ele sempre esteve presente trabalhando por Jesus, até hoje, continua Até trabalhando. hoje, né? E a pergunta é, quando é que ele encontra com a Lívia, né? Porque reza a lenda que as almas gêmeas precisam caminhar separadas, elas se encontram vez por outra. Um dia, conversando com o Raul, eu falei com o Raul assim, ai, Raul, eu estou tão triste, porque as minhas irmãs, que são minhas almas gêmeas, meus irmãos, nós somos 5 irmãos, unidos, né, espíritas, está cada um num canto desse mundo, eu não entendo por que isso. Aí o Raul respondeu assim, minha irmã, porque morão junto não dá cerca. Vocês têm que estar separados para trabalhar pela humanidade. Se vocês formam um conglomerado só num canto, fica só entre vocês, acaba que vocês não formam uma cerca. Eu achei também tão lindo essa fala do Raul que eu nunca mais me esqueci. Quando às vezes eu quero reclamar, porque meus filhos também estão um em cada canto, e meus irmãos um em cada canto desse mundo, eu não reclamo, porque hoje em dia, com a internet, a gente faz uma reunião semanal, né? Nós nos reunimos numa egrégora que nós criamos, cada um dentro do seu espaço, a gente criou uma egrégora que eu acredito até que nós ampliamos a condição de amor, né? Cada um estando num canto. Mas as almas gêmeas, eu não sei se você leu o livro Muitas Moradas, do Edgar Cayce, ele fala sobre as almas gêmeas. Ele diz que nós não temos apenas uma alma gêmea, que o nosso equívoco de achar que nós temos apenas uma alma gêmea, mas nós temos múltiplas almas gêmeas. Em cada existência, a gente tem a oportunidade de reencontrar esses amigos de longas eras, e isso é uma verdade, meus irmãos, todos nós sabemos disso. Eu vou, É? eu vou aproveitar essa sua fala e antes de você terminar, eu vou colocar um contraponto aqui, só para você embasar a minha pergunta, né? Até pegando um pouquinho de Kardec. A pergunta é a seguinte, Leila: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Qual a visão de Kardec sobre a teoria das metades eternas? Kardec, ele fala claramente, até anotei as questões aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Ele fala na questão 298 e 299. Ele fala que metades eternas não existe. Almas gêmeas são espíritos afinizados, assumiu que é possível nós termos as almas gêmeas, mas as metades eternas, alma gêmea, não é a mesma coisa que metade eterna. Metade Isso. eterna é um verdadeiro absurdo você achar que você foi dividido ao meio, como na mitologia, e você tem que ficar andando atrás de onde está a sua outra metade. Cada ser humano é um ser único, singular, incrível, um universo em si mesmo. Cada um de nós tem a sua importância, tem o seu papel no mundo, tem o seu lugar. Então, nós não dependemos de uma outra metade, não existe essa possibilidade. Os espíritos falam nisso e a gente vê que tem lógica. Imagina, se eu tivesse que viver correndo atrás da minha outra metade para eu ser completa. Não, cada um de nós é feito, é criado para o amor, pelo Pai, nós somos filhos da luz, herdeiros de todo o universo. E tem uma frase de Denis, que eu amo também, que ele é um Denis no livro No Invisível, ele diz assim, metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. E é tão lindo e tão profunda essa frase que lembra a frase do William Shakespeare. Por quê? Nós, ao sermos criados, nós recebemos do nosso Pai Celestial um corpo espiritual, que os espíritos chamaram de perispírito, e Paulo chamou de corpo espiritual,
que é, como falou poeticamente Allan Kardec, que Deus retirou uma porção do fluido cósmico universal e fez esse corpo para cada um de nós recebeu um corpo que nos propicia, nos proporciona viajar por todas as estrelas, viajar o universo afora. É esse corpo que nos permite isso, que ele tem propriedades especiais universais, que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Estou falando devagar porque o conceito é tão profundo e tão bonito Isso. que não vale a pena a gente perder os detalhes, né? Então, esse corpo perispiritual, ou corpo espiritual, ou perispírito, ele tem propriedades de absorção, tem muitas propriedades. De absorção é uma delas, que nos permite absorver os elementos materiais do globo onde nós iremos habitar. E aí ele é ligado ao corpo físico através dos elementos materiais doados pelo pai, pela mãe, né, que a gente sabe na concepção, e isso tudo é ligado molécula a molécula, o corpo físico é ligado a esse corpo espiritual, que tem várias camadas de matéria, né, digamos assim, de tipos de matéria, as mais sutis, mais próximas da alma imortal, e as mais densas, mais próximas do corpo físico. Dr. Jorge André, no livro Espírito e Matéria, ele faz um desenho, sei lá, é um diagrama, digamos, né, que ele põe um ponto assim, como a alma, um ponto de luz, e saindo desse ponto de luz, várias camadas, várias linhas, mostrando a quantidade de elemento material que o perispírito tem. Então, é um corpo que nós recebemos que dá uma palestra, porque tem 1000 Dá um propriedades, né? seminário, né? Dá um seminário. Dá um seminário. Então, voltando à história das almas gêmeas, Edgar Cayce ele afirma nesse livro Muitas Moradas, que cada um de nós tem pelo menos, segundo a concepção dele, 6 ou 7 almas gêmeas. São esses espíritos, esses anjos que aparecem na nossa vida para nos ajudar, porque todos nós, cada um na sua caminhada, encontra pessoas importantes e significativas, e às vezes uma dentro da família que você se afiniza mais, que é o seu apoio, que muitas vezes é em forma de mãe, ou em forma de irmão, ou em forma de pai. O meu irmão, mais velho do que eu, 4 anos, eu devo tudo a esse irmão, porque eu imitava ele em absolutamente tudo. Era aquele meu amparo quando eu era criança. E não é dizer que eu não gosto dos outros, adoro, mas ele é especial. É aquele anjo que Deus colocou na minha vida como meu irmão. E assim, ao longo das nossas existências, a gente vai encontrando essas almas afins que te ajudam a ser melhor, né? Por falar nisso, eu vou falando, depois vocês perguntam à vontade, enquanto eu Tá estou me bom. lembrando. A doutora Judy Hall, que é uma pesquisadora americana, ela escreveu um livro assim, O Enigma das Almas Gêmeas. E é muito interessante a pesquisa que ela fez, porque ela saiu procurando casais que diziam ter encontrado a sua alma gêmea. E a esses casais, ela fazia as mesmas perguntas. Você é todo o tempo feliz com a sua alma gêmea? Aí a maioria das pessoas diz assim: não, que isso, não, de jeito nenhum. Muitas respondiam assim: ruim com ele, pior sem ele. Ou ruim com ela, pior sem ela. Quer dizer, na verdade, esse Richard Simonetti, ele diz uma coisa interessante, ele fala, a gente casa imaginando que encontrou a alma gêmea,
e logo, logo a alma gêmea se transforma em algema. A algema, porque realmente o casamento na Terra, a gente sabe, a maioria de nós estamos com um parceiro, é um casamento provacional, não é um casamento de alma gêmea. São raros as almas afins que são permitidos uma encarnação de descanso, como diz Raul Teixeira, né? Você tem encarnações de descanso. Então, numa encarnação, você vem com afinidade no meio das suas almas gêmeas para descansar um pouco. Porque aí, na seguinte, você pega o tranco de novo. São aquelas almas que você deve ou que você ou é devedor ou o outro é seu devedor, né? Que a gente reencarna em família, como disse o nosso querido Zé Grosso certa feita, ele, na reunião mediúnica, ele disse assim, os piores inimigos estão na nossa família. Por isso, Jesus diz, amai os vossos inimigos enquanto estão a caminho com eles. Ou seja, a gente foi muito esclarecido a respeito da organização familiar. Isso, o planejamento reencarnatório, né? O planejamento reencarnatório. Então, dentro da nossa família, nós não temos só amigos. Pode ser irmão consanguíneo, o pai pode tentar agradar o filho em tudo, né? Às vezes a gente vê uns filhos tão ingratos realmente que diz assim, de onde vem essa hostilidade toda com relação a esse pai e essa mãe que se esforçaram no máximo, né, para dar o melhor para os seus filhos. Mas a gente não sabe a história pregressa dessa organização familiar. Então, é muito comum a gente observar na família que a maioria dos casamentos nossos são provacionais. Não quer dizer que são casamentos ruins, querem dizer que são cheios de desafios na área do afeto. A gente tem que aprender a amar os irmãos, os inimigos, enquanto estão a caminho conosco, porque depois fica mais difícil, fica mais complexo a história, né? E aí, voltando à doutora Judy Hall, o que eu gostei muito no livro dela é que ela concluiu o livro depois de entrevistar, acho que 800 e tantas pessoas que disseram ter encontrado a alma gêmea nos Estados Unidos, ela concluiu que a alma gêmea não é aquela que te faz feliz, mas a alma gêmea é aquela que te ajuda a crescer. Isso é muito bonito, gente, porque às vezes a gente está num casamento, tem momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a gente não tem aquela troca energética o tempo todo maravilhosa, porque nós estamos nos aprendendo a nos conhecer, a nos perdoar, aprendendo a amarmos uns aos outros. Mas a alma gêmea, quando você encontra uma pessoa afim, que é tão raro, você não precisa dizer palavras, a pessoa te olha e já te compreende. Eu acho tão bonito, depois de um certo tempo de casamento, que as pessoas já trabalharam as dificuldades, elas não precisam muito de palavras, só de olhar elas se comunicam, elas se entendem, né? Mas isso é bonito demais. Eu tenho um amigo nosso, que ele e a esposa dele já estão casados há 60 e tantos anos, mas eles são tão lindos porque eles conseguiram organizar uma afinidade que eu ficava olhando, reparando, um olhando o outro, e aí o outro já sabia, olha, está na hora da gente ir embora, não sei o quê. Não precisava palavra, não. Era uma coisa assim, bem uma troca energética que, com os anos, né, se transformou essas algemas em almas gêmeas. Esse é o projeto que nós temos. Agora, se a gente procura botar nas costas do outro a razão da nossa vida, não vai dar certo, porque o outro não é obrigado a te fazer feliz.
a felicidade é de fórum íntimo. Então, isso foi lindo, a gente ter lido nessa doutora Judy Hall, seu livro trouxe, eu acho que essa grandeza de olhar para a gente olhar para os nossos familiares, o nosso parceiro. Eu tenho 50 anos de casada, o nosso parceiro, o quanto que nós caminhamos em termos de emoção para hoje a gente ter uma velhice, né, cheia de carinho e cheia de paz, porque é uma caminhada, né, Marcos? É sim, é sim. Nós temos aqui alguns comentários dos nossos amigos. Vou pedir o Cassiano para colocar o Paulo Roberto às 21h11, Cassiano, por favor. O pessoal está participando bastante. O Paulo Roberto, adoro ele assiste nossas Muitas Moradas também. Aí, ó, Leila, nas terças-feiras eu tô lá no programa Muitas Moradas, tá? O Paulo é um barato. Tá aqui, mais abaixo ele coloca às 21h16, Cassiano. O amor é uma construção ao longo do tempo. Exatamente, Paulo. A Eliane Rosa, às 21h27. Ela fala, meus pais, então, eram minha alma gêmea. Exatamente, como a Leila falou. Nós temos várias almas gêmeas, né? A Marlene Santos, olha só que interessante, Leila. Marlene Santos. Leila e Marcos, agora sim encontrei as minhas almas gêmeas com a tecnologia que são vocês que me ensinam o que é doutrina espírita, Muito obrigado, Marlene. Obrigada, Pelo vocês são carinho. realmente nossas almas gêmeas. Estão no mesmo nível evolutivo, no mesmo padrão, como diz aqui Allan Kardec, nós estamos na igualdade dos graus de elevação. Por isso é que a gente encontra essa afinidade, porque nós estamos nesse mesmo grau de elevação. Somos almas gêmeas, sim. O Paulo Roberto, às 21h29. Esse conceito de alma gêmea, como já foi dito, é na verdade almas afins. E essa afinidade não veio gratuitamente, ela foi sendo construída ao longo do tempo, pois o amor é uma construção contínua. Exatamente, Paulo. Muito obrigado. Perfeito. Bom, Leila. Vamos falar mais um pouco. Para falar de alma gêmea, eu adoro falar do Gonzaguinha. Porque o Gonzaguinha, ninguém nunca escreveu uma poesia tão formidável como ele no seu grito de alerta. Que ele fala assim, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpa, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu engasgo, engulo, reflito e estendo as mãos. Assim, nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando? Olha esse outro trecho que ele fala assim, são tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais, palavras perdidas no mundo, de gestos, de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, porque sei que estou errada, o quanto já fiz destruir, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Estou falando um alerta para quem está querendo aí brigar, separar. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Então, quando há essa peleja, né, doméstica, que Gonzaguinha fala tão bem, que essas coisinhas miúdas, a gente briga por tanta bobagem, mas é tanta bobagem
é porque eu penso assim, você pensa assado, porque você não entendeu o que eu falei, e que não sei o que, essa mesa tem que ficar aqui, essa outra tem que ficar lá. É tanta bobagem que depois você tem que rir da sua infantilidade. Nós somos espíritos infantis ainda no relacionamento. E o Paulo Roberto tem razão, o amor é uma construção. E é lindo falar em construção, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 8, o Espírito Lázaro, ele fala do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, o homem estagiando nas emoções, vai construir o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, é uma construção. Você passa por essa bobajada toda, cobrando um do outro, mas é aquela história, né? Ruim com ele, sem ele é muito pior, porque eu preciso dele, eu tenho consciência de que esse é o meu parceiro dessa existência. E aí você fica de qualquer jeito com a pessoa, mesmo ficando muitas vezes entristecida com os desencontros, até, como dizem os antigos, a gente acertar essas arestas, a gente passa por esse caminho pedregoso, né? Vai se Isso. ferindo, um machucando o outro, porque, meus irmãos, eu falava para meus alunos, às vezes, na escola, falavam assim, mas, tia, o meu pai briga demais com a minha mãe, eu acho que eles não se gostam, eles deviam se separar. Eu falo assim, gostam sim, a gente ama com essa dificuldade. Se eles não gostassem um do outro, eles já tinham separados, porque ninguém fica com o outro num país de liberdade, se não quiser, você fica porque você quer, né? Ah, mas é porque a pessoa fica sem saída? Não. O contrário do amor não é o ódio, que muitas vezes a gente odeia o outro, fica com raiva do outro. Isso não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Essa sim. Quando você está indiferente, pode fazer o que você quiser, né? Você está indiferente, faz o que você quiser, vai para lá, vai para cá, não importa. Aí sim, está na hora de conversar para arrumar um adiamento, né, Marco? A gente pode adiar. É Vamos verdade. adiar, que depois a gente reencontre outras condições. Vamos adiar, porque eu estou me destruindo, você está se destruindo, nós estamos destruindo um ao outro. Então, pronto, Se vamos adiar. reencontra quando estiver melhor preparado, né, Leila? Aí pode vir como filho, como irmão, não precisa ser o Isso. parceiro, treina um pouquinho, depois, numa próxima existência, talvez possam ser novamente parceiros, né? Construir uma família. Então, a gente tem muita pressa, nós somos muito imediatistas. Cada existência, assim, um estalar de dedo. Será que você não pode dedicar uma existência só a um parceiro seu que está te dando tanto trabalho, como é o caso da Joana de Cusa, né? Que ela foi Uhum. falar com Jesus, ai, meu Deus, não aguento mais, eu vou largar esse homem e vou seguir-te, Senhor. Aí ele respondeu, mas Joana, quem é que vai trazê-lo para mim? É a sua tarefa agora. É a sua tarefa agora, você vai abandonar? Né? Vai ter que voltar de novo para poder fazer a sua tarefa, porque são tarefas que a gente assume. Mas hoje em dia está muito mais livre essa condição, né? As pessoas não têm tolerância, não têm noção do sentido da vida, acha que se equivocou, eu me equivoquei, encontrei a pessoa errada, quebrei minha cara, muda para o outro, faz a mesma coisa, e vai que vai mudando e não consegue trabalhar nenhuma alma gêmea. Mas, Leila, então, nós encontramos muitos casos de afinidades nas obras espíritas, né? Você falou de Lívia e de Públio Lentulus, né, que está lá há 2000 anos. Tem lá em Renúncia Alcione e Carlos, e também no livro Nosso Lar tem Hilda e Tobias. É possível reconhecermos, quando encarnados, as almas afins?
Olha, eu já encontrei almas afins, eu comigo mesma. Reconheci assim imediatamente só de olhar, porque chega na vida da gente e traz uma emoção tão forte. Eu entendo o porquê que as pessoas que não compreendem o sentido da vida muitas vezes abandonam o barco por conta de um sentimento tão forte com uma outra pessoa que não estava programado daquela forma, né? Às vezes, as almas gêmeas vêm até em diferenças de idade muito grande para a pessoa cair em si. Você vê, às vezes, uma pessoa. Outro dia eu conheci uma senhora que estava feliz da vida, de 90 anos, que encontrou a sua alma gêmea, o rapaz tinha 38 anos. Aí fica todo mundo maldizendo, né? Ele está interessado na herança dela, no dinheiro dela, ninguém imagina que possa ser realmente um reencontro de almas. Mas, na verdade, era, e é, porque ela remoçou quando você se apaixona, quando você ama e recebe o afeto, o afeto é recíproco, é uma felicidade íntima incrível. Agora, ela não tinha nenhuma amarra, tampouco ele, então não tem que dar satisfação. Os filhos dela ficavam, a princípio, todo assustado. A mamãe é uma boba, a mamãe não sabe que esse cara está se aproveitando dela, mas não foram capazes de dar um olhar generoso, que ela estava muito feliz com esse reencontro. Agora, se ela quer gastar o dinheiro dela e isso for realmente um comprometimento, o que vale o dinheiro, né, Marco? Se você está tão feliz e a possibilidade de encontrar uma alma que te faça bem, não importa a idade, e você não encontra alma gêmea só no sexo oposto, você encontra, às vezes, a alma gêmea de pessoas do mesmo sexo, que são felizes juntas e resolve assumir esse comprometimento. Então, a gente, quando entende o sentido da vida, o que, que nós estamos fazendo aqui, eu penso assim, é uma opinião pessoal também, que se você, para ser feliz, vai destruir alguém, vai destruir a sua estrutura familiar, vai trazer muitas dores para todo mundo, isso pode ser adiado, porque o amor não se destrói. Quando Isso. você ama realmente, você vai amar o universo afora, porque a conquista do amor te faz muito bem. Então, não precisa quando você ama realmente, você compreende que o outro tem outra jornada, não tem que ficar do seu lado. Você pode amar e pode reencontrar vez por outra em alguma dimensão espiritual com aquela alma que te é afim, porque é preciso haver essa compreensão, que não é metade sua, mas é uma alma que foi construída, como disse Paulo Roberto, É, ao longo das existências. e nem sempre, né, esses espíritos afins, eles permanecem juntos para a realização das tarefas que eles têm que fazer, né? Um exemplo foi Francisco de Assis e Clara de Assis, né? Eles Sim, não se casaram, mas eles estavam ali fazendo o trabalho de Jesus, né? muito, é muito lindo quando você encontra, por exemplo, eu tenho uma alma que eu tive muita afinidade, tive não, tenho, porque ela só desencarnou, a Sueli Calda Schubert, ela foi um anjo na minha vida. Eu adoro aquela pessoa, aquele espírito amigo afim, né? Tem outros amigos afins também, mas se você fala um amigo afim que ele é do sexo masculino, as pessoas já ficam imaginando que existe. Aí tem alguma coisa. E não tem nada, só tem um amor profundo, transcendental, que você desenvolve ao longo da sua trajetória evolutiva. E quando você encontra essas almas afins, gente, é tão gostoso quando você encontra um espírito que às vezes você nem precisa falar, ele olha para você, ele é sua alma, porque ele é afim, ou ela é afim da sua alma, são iguais, assim, tem o mesmo nível evolutivo, gosta quase que das mesmas coisas. Então, dentro do movimento espírita, a gente encontra muitas almas afins.
e a gente encontra, mas tem que ter essa responsabilidade. Olha, tem um autor que chama Eric Fromm, que ele fala, ele escreveu um livro antigo da minha época de jovem, que chama Arte de Amar. E eu nunca mais esqueci, porque ele colocava a arte de amar em 4 movimentos. Aí ele falava, conhecimento. Você desenvolve pela sua alma gêmea o conhecimento, você conhece mais profundamente aquele espírito. Para você conhecer o outro, você tem que dialogar muito, vocês têm que participar das mesmas coisas, e o casamento te enseja isso. Você conhecer o outro, abrir-se para o outro, dedicar ao outro, né? Então, ele coloca 4 palavras, ele põe cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Nesses 4 termos que ele propõe, é lindo você falar do cuidado, como diz aquele Samitiba, ele também fala isso, quem ama cuida, né? Cuidar do outro quer dizer você olhar se o outro está feliz, se ele não está com o olhar muito cansado, se ele não está muito decepcionado, como é que ele está com os amigos, consigo mesmo. Esse cuidado nós temos que ter uns pelos outros, especialmente para aqueles que estão mais próximos, né? Olhar a sua família, quem que não está bem na família? Porque a família é isso, quando não está bem, um não estando bem, ninguém está bem. Fica todo mundo preocupado com aquele um, né? Mas quando é o seu parceiro mais de perto, a sua filha, o seu filho, o cuidado é importantíssimo. Cuidado, conhecimento, respeito, respeitar o tamanho do outro, as crenças do outro, as vivências do outro, a história do outro, porque a gente tenta, como diz o Léo Buscaglia, a gente tenta chupar uma laranja ou comer uma maçã e querer sentir gosto de, sei lá, de fruta do conde ou gosto de abacate. Não é. Cada fruta tem seu gosto, tem seu cheiro, tem seu tamanho. Imagina o ser humano, cada um de nós é único. Como você vai querer desrespeitar o outro a ponto de ficar o tempo todo censurando o que o outro faz, como diz o Gonzaguinha, né? Nessas coisinhas miúdas, o tempo todo, igual aquele piada que tinha na televisão, cala a boca, Ofélia, cala a boca. Outro dia nós estávamos no jantar, quando eu digo outro dia, já tem algum tempo, nós estávamos no jantar e eu perguntei a um amigo assim, cadê a sua esposa? Aí ele falou assim, você acha que eu vou para um banquete com um sanduíche no bolso? Eu senti que eu não entendi a brincadeira, entendeu? Mas é uma brincadeira de mau gosto. Por que acha que a mulher dele é um sanduíche e lá estava cheio de mulher que era um banquete? É uma bobagem, é um machismo sem cabimento, mas existe isso, né? Então, isso é falta de respeito, de respeitar quem está ali. É uma piada de mau gosto, mas existe essa falta de respeito. Então, Eric Fromm, quando ele fala isso, eu guardei assim, CCRR, conhecimento, cuidado, respeito e responsabilidade. Então, a responsabilidade é isso. Você vai tomar uma atitude, você não quer mais viver com o seu parceiro. Tudo bem, ninguém está crescendo naquela relação, para que vai insistir, né? Mas tem que ser honesto. Não precisa ficar brigando por causa de uma televisão, por conta de uma mesa, por conta de... Entendeu? Briga, separa num pé de guerra e depois não vai querer encontrar com essa criatura no futuro, porque a lei é assim. O que a gente faz, né, a cada um é dado segundo as suas obras. O que a gente comete de equívoco, a gente tem que reparar. E as almas afins têm sempre o mesmo grau evolutivo? Os espíritos dizem que tem. Eles dizem assim, nessa questão 301 dos espíritos, os 2 espíritos simpáticos são complementos um do outro. Aí Kardec pergunta isso aos espíritos, os espíritos respondem: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita
perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, o que caracteriza essa alma gêmea é a afinidade, e não que o outro é a sua metade. Não tem sentido, senão você perderia a sua individualidade, né? A sua integridade. Muito bem. E ele E fala também, olha, na questão 302, anotei que é para as pessoas também estudar, fala: a simpatia perfeita consiste apenas na analogia dos pensamentos e sentimentos. Os espíritos respondem sim, ou seja, na igualdade dos graus de elevação. Então, existe essa simpatia, porque, nossa, você achar uma pessoa que pensa parecido com você é um céu. Não precisa brigar por nada. Eu gostei disso, que ótimo. Muito bem. Eu gostei daquilo, que maravilha. Eu não gostei, não, mas eu respeito, está ótimo. É o seu jeito de ser, né? Isso é maravilhoso, mas a gente não encontra isso com facilidade. então o fato de assim, essa união das almas afins, ela não vai constituir uma restrição ao amor universal, porque nós sabemos que estamos evoluindo, né? E quando estivermos perfeitos, iremos amar a todos. Então, essa questão de afinidade com um ou outro espírito que hoje nós temos, não seria uma restrição a esse amor, né? Não, de jeito nenhum, porque o amor é a conquista maior da nossa alma, é o alimento da nossa alma. Quando você conquista o amor por você mesmo, o potencial amoroso, quando você desenvolve a capacidade de amar, você não vai amar a um só, porque nós somos irmãos em humanidade, nós estamos todos interligados. Mas aí, se você aconteceu esse grande amor com uma pessoa, teve tão grande afinidade, vocês vão combinar em separados, porque é aquela história de morão junto não faz cerca. Enquanto o mundo estiver nesse desencontros, Vinícius de Moraes que fala, né, a vida é a arte do encontro, embora já tantos desencontros pela vida. Enquanto a gente estiver tão desencontrado, nós vamos precisar desse encontro esporádico, eu imagino, isso é uma opinião minha. A gente vai precisar separar para cumprir aquele espírito, cumprir a jornada dele nas múltiplas existências dele, porque nós não tivemos todas as existências juntos. Às vezes você construiu uma alma afim em uma existência, mas nas outras tantas você não construiu outras almas gêmeas, ao contrário, você se endividou. E o outro também. Então, ele tem que corrigir a fieira dele de erros, eu corrigir a minha fieira e a gente se reencontrar de vez em quando. Né? Eu imagino que seja assim, porque se fosse o encontro em todas as existências, isso não seria permitido pela sabedoria divina, porque se a gente viesse sempre com o mesmo grupo, que oportunidade nós teríamos de crescer em entendimento, em percepção, né? Assim, se você fica... Por que a gente precisa reencarnar? É a mesma pergunta. A gente não podia desenvolver na dimensão espiritual tudo o que nós precisamos desenvolver? Não, não conseguiríamos. Porque quando você desencarna, você vai, pela leveza do seu perispírito, você vai formar um grupo lá em cima. Né? Mas você vai aprender mesmo quando você entrar em contato com outros grupos que sabem muito mais do que você e outros grupos que você vai poder ensinar que sabem menos do que você. Aí a pessoa pergunta assim, mas então aqui todo mundo tem o mesmo estágio evolutivo? Não, mas nós não podemos saber quem é o maior ou menor, porque cada um traz um talento, né? Tem uns que têm talento para música, outros para pintura, outros para ciência, outros para física, para química, tem tantos caminhos. Então, a nossa alma gêmea, temos muitas, graças a Deus, mas também temos as nossas algemas, que a gente precisa achar essa chave
e libertar o outro. Outro dia, tinha uma amiga minha falando, estava no 5º marido. Falei, minha filha, não se surpreenda na próxima encarnação, você vir com a fileira, uma fileira de filho, tá bom? Para que tanto marido se um dá tanto trabalho, né? Vai arrumar 5 maridos, pelo amor de Deus. Aí, a fileira de filho. Mas a gente brinca assim, mas a gente sabe da lei, a lei de Deus, né? A lei da causa e efeito. Você é livre para escolher, mas você tem responsabilidade. Deus nos coloca a inteligência para a gente entender que a cada um será dado segundo as suas escolhas, as suas obras. Exatamente. Leila, lembra que nós falamos que o tema é bem empolgante e ia passar muito rápido? Muito rápido, né? Pois é, chegamos ao final. Ai, meu Deus, eu ainda tinha uma história para contar. Pode Vou contar contar então. rapidinho. Vou Pode contar contar, que aí rapidinho. você já deixa o seu recado para a gente finalizar. Pois é, essa história é de Rubem Alves, chama Pipa e a Flor. Você já deve ter ouvido, porque ela é linda. Que uma pipa que foi construída, um pai construiu para o filho uma pipa. E toda manhã ele ensinava o filho como empinar a pipa. Para empinar a pipa, você tem que dar a linha, porque se você não dá a linha, ela bica, né? Ela se destrói. E aí o menino toda manhã levantava aquela pipa. E a pipa era mágica. Ela lá de cima viu uma flor lá embaixo e se apaixonou pela flor. E ela ficou tão apaixonada pela flor que ela tirou a linha da mão do menino e levou para a sua flor segurar. E os dois viveram felizes de início. A pipa ensinou para a flor como dar linha para ela voar bem alto, e no final do dia ela puxava a linha e a pipa voltava contando todas as suas aventuras, e a flor contava o que acontecia naquele jardim, etc. e tal. E aí, um belo dia, a flor começou a ficar emburrada. Ela começou a pensar, se essa pipa gostasse mesmo de mim, ela não ia querer voar todo dia, ela ia querer ficar aqui comigo. Então, a flor foi encurtando a linha da pipa. Chegou um tempo que a pipa não conseguia voar e, quando tentava, só girava em torno da flor. Olha que são duas personagens femininas. Ninguém pode dizer que a pipa é o homem e a flor é a mulher, não, tá? É a pipa e a flor. Eu acho lindo isso também, porque a pessoa fica só imaginando que o homem que gosta de voar e a mulher fica em casa, né? Mas não é nada disso. Imagina que talvez a mulher fosse a pipa e o homem a flor. Enfim, Rubem Alves diz assim: existem 3 finais possíveis para essa história. No primeiro final, a pipa se conforma de ficar sempre girando em volta da flor. E o sorriso dela, que era assim, virou para baixo, porque ela já não era mais feliz, porque ela tinha que ficar sendo governada por uma pessoa não é o caso, por um indivíduo que não permitia que ela cumprisse a sua trajetória. O outro final possível é ela romper essa linha, dizer, não, eu não quero mais essa flor, eu vou buscar quem me dê mais linha para eu poder cumprir a minha trajetória. E o terceiro final possível é que a flor, compreendendo que ninguém era feliz naquele relacionamento, que pelo menos a pipa fosse feliz e ela encarasse aquilo como um karma. Ela teria que dar sempre linha para a pipa para ela voar, mesmo que ela não fosse feliz. Aí, quando ela decidiu isso, que era importante a felicidade do outro, ela se transformou numa linda borboleta e saiu voando junto com a sua pipa. Então, tem 3 finais. Aonde você se situa nessa questão da linha? O que você está fazendo com o seu parceiro ou parceira? Esse eu deixo para vocês responder esse final. Pensar, meditar a respeito. Muito obrigado, Leila, pelo seu carinho, pela sua participação, pelas belíssimas reflexões que você sempre traz aqui no nosso programa. Agradeço aos nossos amigos aqui do chat que participaram com perguntas, comentários.
e peça a Jesus que nos ilumine, nos abençoe, para que possamos ter uma noite bem tranquila, que possamos aproveitar o nosso momento de repouso físico para buscar as regiões de estudo e trabalho no bem. Um excelente final de semana para todos. Amanhã nos encontramos no programa Jesus Cuidando de Você às 10 horas da manhã e no domingo às 21 horas nos encontramos no programa Evangelho no Lar. Muito obrigado, um forte abraço a todos.